Quando cheguei à casa dele na manhã seguinte, percebi que Kyle estava abatido. Sua pele tinha adquirido uma cor amarelada e sua voz estava plana e sem emoção. Ainda não acabou, Kyle. Eu disse quando ele se sentou no banco ao meu lado. Sim, acabou, Sam. Ele quase sussurrou. Não. Eu não acredito nisso. O pai de Kimber também está desaparecido. Você sabe, talvez tenha sido ele que estava... Eu não conseguia dizer isso. Estamos vivendo no inferno. Driskin é o inferno em nossa própria realidade. Eu não podia discordar. A cidade que eu havia aprendido a amar parecia tão estranha para mim agora. Whitney não tinha sido um caso isolado como eu pensava. Pessoas desaparecidas eram a norma aqui. E isso faria Jimmy Prescott o rei. Ele é o próprio Satanás. Assim que as palavras saíram da minha boca, Kyle deu um soco na porta do carro, acordando de seu estado morto com um vigor furioso. Eu vou matar o Jimmy Prescott, porra! Onde tá esse filho da puta? Você sabe que ele tá envolvido com tudo isso, Sam. Nem que seja parcialmente. Eu disse, olhando pela janela. O pai dele criou a cidade que gerou essa merda. Mas tenho certeza que os Prescott estão apenas vendendo drogas. Você sabe, o pó. Sim, e então... ele tá recrutando pessoas pra serem mulas de drogas ou algo assim? Talvez. Concordei para o bem de Kyle, embora não acreditasse realmente nisso. O som, a grande máquina de borrasca, exalava um distinto cheiro de morte. E, embora eu soubesse que fisicamente isso era impossível, não mudava minha opinião sobre o assunto. O ar tinha um cheiro diferente depois que o lamento metálico terminou. Dirigimos até a Rua 4, para uma cafeteria. Entramos para comprar nossas bebidas e, quando peguei o pacote com as bebidas, vi Mira esperando o café no final da cafeteria. Percebi imediatamente que ela estava de bom humor. Algo que eu não tinha visto muito desde que comecei a trabalhar para ela. Provavelmente era um bom momento para dizer a ela que eu não iria trabalhar de novo, pelo 5º dia consecutivo. Oi, Mira. Murmurei quando me aproximei. Não vou ir trabalhar hoje de novo. Tem algumas coisas muito importantes. Sam, meu Deus, como você tá? Eu tô bem. Eu gaguejei. Bem, ela disse animada. Não se preocupe com isso, eu cuido de tudo. Eu posso chamar a Emmeline caso precisar de ajuda. Mas, na verdade, Sam, o que você tem feito ultimamente que seja tão importante? Minha mente ficou em branco. Quando comecei a gaguejar alguma besteira sobre ajudar meu pai, Kyle apareceu atrás de mim. Estamos tentando encontrar borrasca. Ele disse com toda a seriedade de um elogio fúnebre. Sim. Owen me disse que você havia perguntado a ele sobre isso. Você sabe que isso é apenas uma história, Sam. Essa lenda existe desde que eu era criança. Sim, bem, estamos procurando por nossa amiga desaparecida, Kimber. Acho que talvez ela esteja lá. Eu me arrastei. É mesmo? Achei que tinha ouvido falar que os Destaros estavam hospedados com parentes no Maine durante o verão. Bem, de qualquer forma, boa sorte, rapazes. Obrigado. A voz de Kyle estava amarga e eu sabia que sua paciência estava se esgotando. Quando voltamos para o carro, cada um de nós abriu uma lata de energético e começou a beber. Eu sabia que não deveria perguntar a Kyle se ele queria fumar, pois eu tinha certeza de que ele não acendia um cigarro desde antes de Kimber desaparecer. Ele terminou a bebida energética em menos de 1 minuto e amassou a lata em sua mão. Eu não gosto da sua chefe, ele disse. Mira? Por quê? Não sei. Ela é simplesmente desligada. Ela tá passando por algumas coisas. Eu não ia entrar em mais detalhes. Por que você estava perguntando ao marido dela sobre borrasca, afinal? Não sei. Eu estava apenas conversando e achei que ele poderia saber. Ele parecia saber sobre muitas outras coisas. E ele sabia? Não. Tomei um longo gole da bebida azeda e depois me engasguei quando me lembrei de algo que Owen havia dito. Bem, na verdade, sim. A forma que ele disse borrasca, eu não sei, a entonação, fez parecer como se fosse uma coisa em vez de um lugar. Kyle abaixou o olhar. E é o quê? É uma coisa? Eu não sei, nunca ouvi falar disso. Pesquisei no Google tudo que é estranho sobre essa cidade, mas nunca apareceu nada. Você escreveu certo? Não sei. Dei de ombros. Você sabe como se escreve? Não. Peguei meu celular. Não, foda-se o Google, disse Kyle. Precisamos falar com a Catherine. Isso é o que Kimber diria. Ele estava certo.
Catherine Scanlon pode ser a pessoa mais bem informada da cidade e provavelmente era a pessoa certa para perguntar. Saí da Rua 4 e rezei para que ela já estivesse em seu escritório. Quando estacionamos em frente a Drishkin Artes e Antiguidades, fiquei desapontado ao ver que a loja estava escura. Kyle apontou para uma placa pequena e barata de aberto, pendurada no canto da porta e cruzei os dedos para que fosse o escritório de Catherine. Fiquei aliviado ao encontrar a porta destrancada e passamos correndo por todas as antiguidades e vidros soprados até os fundos da loja, onde encontramos uma porta aberta e Catherine sentada em sua mesa. Meninos! Ela se levantou quando nos viu. Vocês acordaram bem cedo para as férias de verão? Como foi a redação? Foi tudo bem. Eu disse. Na verdade, estamos aqui para obter mais ajuda. Interesse pessoal. Acrescentou Kyle. Catherine ergueu as sobrancelhas. Impressionante. Eu precisava ir direto ao assunto. Se por alguma pequena chance Kimber ainda estivesse viva, então cada segundo contava. Estamos aqui para saber se Borrasca é uma coisa ou um lugar. Catherine levantou a sobrancelha. Eu lembro dessa lenda quando era criança. Na verdade, eu teria que lhe dizer que não sabia se não fosse pelo Wild. Ele sabia tão pouco sobre tanta coisa. Ela riu. Uma espécie de pau para toda a obra. De qualquer forma, uma vez ele me contou um fato interessante sobre Borrasca. São as duas coisas. O que você quer dizer com isso? Eu me inclinei sobre sua mesa. Bem, o termo borrasca é apenas um léxico antigo e desatualizado. A palavra era usada pelos mineiros para descrever uma mina com baixo desempenho. Uma mina? Sussurrei. Kyle balançou a cabeça. O foco é as minas. Então, todas as minas do condado de Butler são borrascas? Perguntei. Você sabe qual foi a primeira mina a secar em nosso sistema de mineração? Kyle perguntou de onde estava, perto da porta, cerrando e abrindo os punhos repetidamente. Não de cabeça. Não. Ela riu. Mas posso procurar. Acho que tenho esses registros aqui em algum lugar. Catherine foi para trás de sua mesa e abriu uma gaveta de arquivos soltos. É uma coisa estranha para meninos da sua idade se interessarem, mas acho que devo ficar feliz por vocês estarem tão ansiosos para aprender, especialmente durante o verão. Sim, senhora, muito ansiosos, disse Kyle. A Borrasca, a primeira mina que ficou sem minério é, por acaso, a mesma em que aqueles garotos desapareceram? Os McCaskies? Não, acho que não. Essa mina em particular era a mina do sudoeste e ficava muito perto da cidade. Acho que foi uma das últimas a fechar, na verdade. Aqui está. Esse pacote deve ter essa informação. Catherine passou muito tempo movendo livros na mesa para dar espaço à pilha de papéis que ela tinha. Kyle e eu andávamos pela sala, nervosos, tentando parecer casualmente interessados, enquanto as bebidas energéticas começavam a correr por nossos sistemas. Vamos lá. A primeira mina a fechar foi a mina do Centro-Norte, que foi... Sim, na verdade, uma das primeiras a abrir. Mas onde fica? Kyle foi até a escrivaninha e apoiou os braços sobre ela. Onde fica essa mina? Catherine puxou uma pilha de papéis diferente e começou a remexer nela. Depois do minuto mais longo da minha vida, ela fez um som de "Ahá!" e retirou um pedaço de papel grande e amarelado que havia sido dobrado em um tamanho padrão A4. Ela o desdobrou sobre a mesa e se inclinou para ler as marcações. De onde eu estava, perto da porta, pude ver que se tratava de um mapa. Vejamos, essa mina ficava mais acima na montanha, um pouco mais difícil de chegar. Tá vendo? E ela apontou para um pequeno ponto no mapa que ficava pelo menos 4 milhas de onde estávamos olhando. Podemos levar isso? Perguntou Kyle. Nós traremos de volta. Claro, tenho certeza de que tenho cópias. Ouçam, se vocês estão indo explorar... Eu vou levar o meu pai. Eu menti. Excelente então. Divirtam-se. Ela gritou para nós enquanto corríamos para fora do prédio. Não paramos para respondê-la, pois diversão estava longe de nossas mentes. É tão longe de onde estávamos procurando, cara. Kyle gaguejou. Precisamos ir lá agora. E precisamos conseguir uma arma. Uma arma? Onde vamos conseguir uma arma, Kyle? Do seu pai. Ele não vai nos dar uma arma, cara. Tudo bem, então vamos explorar o lugar primeiro e depois voltamos com uma arma. Isso também não me pareceu uma boa ideia, mas que escolha tínhamos?
Depois de estudar o mapa por vários minutos, percebemos que a maneira mais fácil de acessar a mina ainda era pela West Rim Prescott Ore Trail. Estacionamos no início da trilha e fizemos a conhecida caminhada pela trilha marcada e depois subimos pelo caminho batido, percebendo que teríamos que passar pelo Embercott Forte no caminho. E eu sabia, em meu coração, que estávamos indo pelo caminho certo. Estávamos percorrendo o mesmo caminho que tantas pessoas antes de nós percorreram a caminho de Borrasca. Mas o que elas haviam encontrado lá? Passamos pela Casa da Árvore, que estava tão silenciosa quanto a manhã. Seguimos pela floresta, mais ao norte do que jamais havíamos estado antes. E logo estávamos voando às cegas, caminhando na direção geral do ponto no mapa e esperando que ainda estivéssemos no rumo certo. Em 1 hora, comecei a me arrepender de ter vindo sem provisões, emocionado e despreparado. Ao meio-dia, já estávamos caminhando há 4 horas e me parecia que estávamos perdidos. Eu amenizei o pânico crescente com pensamentos sobre Kimber e Whitney e as respostas para o mistério que havia absorvido minha vida por tantos anos. Kyle, por sua vez, não disse nada e manteve os olhos fixos e a missão como prioridade. E então, quando o sol estava se aproximando do ápice do dia, vimos um vazio entre as árvores e as linhas rígidas dos prédios feitos pelo homem. Kyle acelerou o passo e eu corri para acompanhá-lo. Quando finalmente atravessamos a linha das árvores, engasguei com minha própria respiração profunda e me encostei em uma árvore enquanto olhava para o acampamento silencioso. Uma grande placa de madeira, quase tão longa quanto toda a clareira, ainda estava de pé, perto da entrada da mina. Devia ter um século de idade e, embora a maior parte das letras estivesse apodrecido com o passar dos anos, pelas que restaram, eu podia adivinhar que diziam Driskin Underground Mine, mina subterrânea de Driskin. O que restou, no entanto, foi Skin in de mim, homens esfolados. Por ali, Kyle apontou para a extremidade norte do acampamento. Saímos das sombras e entramos na vulnerabilidade da clareira. Havia vários prédios grandes ainda de pé e a entrada fechada com tábuas para a mina de minério estava recuada na montanha. Não vamos entrar lá, cara, sussurrei. Vamos tentar aquele prédio, disse ele e apontou para o que estava próximo, que era o maior e tinha pelo menos 2 andares. Contamos até 3 e corremos pelo campo até as grandes portas de madeira do prédio antigo. Elas estavam abertas e, quando entramos, não tive dúvidas de que a morte estava de fato presente em Borrasca. Estávamos no que eu imaginava ser uma refinaria e, no meio da sala, havia uma grande máquina prateada de formato cônico. Uma esteira rolante alimentava a máquina e a sala tinha um cheiro azedo. Até mesmo a sujeira sob nossos pés parecia ter adquirido uma tonalidade carmesim. Essa é a máquina. É pra cá que eles nos levam, eu disse. Esse é o lugar onde as pessoas morrem. Kimber não tá aqui. Vamos lá. Fiquei muito feliz em me espremer para sair pela porta do prédio e ir na ponta dos pés pela lateral. Dobramos uma esquina e quase esbarramos em uma caminhonete verde, recém-encerada e brilhante, estacionada ali. Essa é a caminhonete do Jimmy Prescott, eu disse. Eu sei de quem é a caminhonete, rosnou Kyle. Estávamos agora em um alerta extraordinariamente alto. Kyle se jogou no chão e começou a se arrastar pelo prédio. Eu o segui, esperando ouvir um grito ou um tiro, mas nada aconteceu. Enquanto rastejávamos para os fundos do edifício, Kyle se virou para mim, colocou o dedo sobre os lábios e apontou para um edifício marrom, de um andar que estava a apenas alguns metros de nós. Ele se agachou e se moveu o mais rápido que pôde pelo espaço entre os 2 prédios. Eu fiz o mesmo. Assim que cheguei à parede ao lado dele, Kyle se virou, colocou outro dedo nos lábios e apontou para uma janela diretamente acima de nós. Havia ruídos vindos de dentro e, mesmo para mim, um virgem de 16 anos, os sons de sexo eram inconfundíveis. Podíamos ouvir um grunhido animalesco e os gemidos cansados e objetantes de um colchão velho. Sem conseguir me conter, sussurrei. Que porra é essa? Pra Kyle, mas ele já havia saído, sem qualquer cautela, correndo pela lateral do prédio. Eu o segui pela primeira porta que entramos e fui atingido no rosto por uma parede invisível de sujeira e sofrimento. O cheiro me fez recuar, mas Kyle continuou correndo. Eu o segui, passando por caixas de macarrão, água engarrafada e caixas que eu não tinha tempo para ler.
Cruzei outra porta e de repente me vi cercado de pessoas. Tantas pessoas. Parei e percebi que estava em uma espécie de dormitório. Fileiras e mais fileiras de camas em ambos os lados de mim, com pessoas amarradas a elas, algumas delas vestindo trapos sujos e outras sem nada. Muitas pareciam estar inchadas e esperei que uma delas me chamasse. Mas todas permaneceram em silêncio, algumas me observando com olhos cansados e mortos e outras virando as costas. Olhando ao redor, percebi que todas eram mulheres e o inchaço que vi parecia ser gravidez. Algumas estavam confinadas em suas camas e outras não. Procurei Kyle pela saída e o vi de pé um pouco mais adiante, olhando para mim com a mesma expressão confusa e selvagem que eu tinha certeza que estava em meu rosto. Vi a percepção passar por seu rosto e o chamei, mas ele estava correndo novamente. Eu o perdi antes de dar 5 passos para segui-lo. Achei que era melhor continuar correndo, me espalhar e procurar por Kimber. Eu não a vi nessa sala e tinha certeza de que ela teria nos chamado se estivesse. Olhei em volta, procurando outra porta e vi uma aberta à esquerda, atrás de uma fileira de camas. Olhei fixamente para ela enquanto me dirigia para lá, desesperado para evitar os olhos miseráveis e vazios das mulheres ao meu redor. Primeiro ajudamos a Kimber, depois ajudamos as outras. Eu voltarei e ajudarei todas vocês. Eu prometo, assim que eu encontrar a Kimber. Sem pensar, abri a porta assim que a alcancei e encontrei a fonte dos ruídos que havíamos ouvido do lado de fora. Era Jimmy, algo que eu estava esperando ver, mas a cena diante de mim não era. Ele estava debruçado sobre a cama, em cima de Christie, quase irreconhecível e que não respondia, tratando-a como um animal. Ela me observava através das fendas de seus olhos mortos, mas não pedia ajuda. Pensei ter visto uma lágrima escorrer por sua bochecha antes de ela virar o rosto para longe de mim e encarar a parede do outro lado. Que porra é essa? Nem percebi que as palavras eram audíveis. Eu nunca tinha visto tamanha profundidade do sofrimento humano. A cabeça de Jimmy girou para olhar para mim e registrou brevemente a surpresa antes de sorrir para mim de uma forma que transformou meu interior em gelo. Ele não parou o que estava fazendo e eu não queria nada mais do que correr e empurrá-lo de cima de Christie, mas, para minha total vergonha, não consegui me forçar a ir mais longe na sala. Sam! A voz de Kyle ecoou pelo prédio e imediatamente me curou da minha paralisia. Eu me vi correndo de volta para o dormitório dos mineiros e para longe de Jimmy, Prescott e Christie. Kyle! Daqui atrás! Rápido! Por favor! Eu encontrei a Kimber! Segui sua voz pelo labirinto de camas e quartos, enquanto uma cacofonia de vozes começava a me seguir. Talvez houvesse apenas um punhado de garotas gritando para mim, mas o som era estrondosamente alto quando era filtrado pela minha culpa. O peso da miséria delas caiu sobre mim e quase me empurrou para o chão. Eu vou conseguir! Eu vou buscar ajuda! Eu vou ajudar vocês! Prometi a elas enquanto seguia a voz de Kyle, que ainda gritava desesperadamente em uma sala adjacente. Corri por outra porta e o vi, encolhido perto de uma cama de canto, puxando impotente uma tira de couro presa a ela. Bati na cama e caí de joelhos, tentando descobrir o que ele estava fazendo e como eu poderia ajudá-lo. Tentei não olhar para a cama e não olhar para o que estava acontecendo. Tentei não olhar para a cama porque sabia que não podia vê-la daquele jeito. Não podia suportar. Se Kimber olhasse para mim com os mesmos olhos acusadores e vazios que Christie e que as outras também tinham, eu poderia me deitar no chão embaixo dela e me enrolar em uma bola. Dê a volta pelo outro lado! Solte as outras 2 correias! Vai! Kyle tinha a voz aguda e os olhos selvagens e desesperados da loucura. Corri para o outro lado e fiz o que ele disse, com as mãos trêmulas e desajeitadas. Rapazes... A voz de Jimmy soou de algum lugar do prédio. Eu tinha acabado de soltar o tornozelo de Kimber e eu estava trabalhando em seu pulso. Ela choramingou quando o ouviu e enterrou o rosto em meu ombro. Você acha que tá se escondendo? Eu sei onde encontrar você. Sei exatamente onde coloquei aquela garota. Eu vou te matar, Prescott! Seu puto doente! Vou pisar em todos os seus ossos! Vou te fazer sangrar até morrer, seu filho da puta! Kyle havia perdido toda a razão e estratégia. Ele estava cheio de raiva em vez de medo e isso me assustou ainda mais. Puxei o pulso de Kimber da última correia e gritei. Vambora! Puxamos Kimber para fora da cama e rapidamente percebemos que suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Ela estava fortemente sedada e respirava fracamente.
Nós a apoiamos em ambos os lados e passamos o mais rápido que pudemos pela porta mais próxima, para longe de Jimmy. Estávamos em outro dormitório, embora esse estivesse cheio de camas vazias. Eu podia ver a luz do sol brilhando através da porta no final do quarto comprido e corremos em direção a ela enquanto Kimber dava pequenos gritos de dor. Eu achava que meu coração não poderia se partir mais, mas estava errado, pois no momento seguinte, ele se partiu. Quase deixei Kimber cair quando a vi olhando para mim. Seus olhos estavam vazios e desinvestidos e, quando me virei para ela desviou o olhar imediatamente, como se não suportasse me ver. Whitney, Eu disse fracamente. Sam, vamos embora agora, porra! Kyle gritou. Eu não posso. Eu me virei para ele enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto quente e Kyle a viu também. Não posso. Não posso ficar. Disse Kyle, ainda se movendo em direção à porta. Tenho que levar Kimber pra longe daqui, por favor. Mas ele sabia que eu não iria a lugar algum agora. Boa sorte, irmão. Eu disse, então nós dois estávamos correndo em direções diferentes. O cabelo de Whitney era comprido, mas era fino, assim como seu rosto. Tudo nela parecia frágil, exceto o estômago, que borbulhava como um balão inflado. Ela se recusava a olhar para mim e recuava ao meu toque, enquanto eu tentava desesperadamente soltá-la da cama. Eu nem tinha terminado de colocar o primeiro cinto quando ouvi Jimmy se aproximar por trás de mim. Não me dei ao trabalho de olhar para ele, nem de parar de tentar libertar minha irmã. Não sabia mais o que fazer. Admiro sua coragem, garoto. Jimmy disse e, em seguida, sentou-se em uma cama atrás de mim e continuou a me observar, sem fazer objeção ao que eu estava fazendo. Você provavelmente acha que seus amigos fugiram, mas não faz sentido ter falsas esperanças, não é mesmo? Não há sentido em nada disso. Minha voz soou frágil e trêmula com a última palavra. Você tá errado quanto a isso. Suspirou Jimmy. Mas, só pra que você saiba, já estou com o Clary lá fora procurando por eles. As pessoas fazem muito barulho descendo da montanha. Acredite em mim. Sheriff Clary! Eu estava desesperado para mantê-lo falando. Qualquer coisa para evitar que ele tentasse me impedir. Você sabe que ele deveria ter se aposentado do negócio, mas, ao contrário do xerife anterior, ele manteve alguns cavalos na corrida. Cavalos? Nada fazia sentido. Sim. Jimmy deu um tapa na cama ao lado dele. A gente chama esses prédios de estábulos. Ele riu. Deixei cair a última fivela no chão e olhei para Whitney. Eu esperava que ela se levantasse e corresse em direção à porta enquanto eu ia atrás de Prescott, mas tudo o que ela fez foi esfregar os pulsos e coçar a clavícula. Em seguida, colocou os braços de volta onde estavam, virou a cabeça para longe de mim e fechou os olhos. Eu me deitei na cama ao lado dela e peguei sua mão fria. Se ela não estava indo embora daqui, eu também não estava. Fiz uma oração silenciosa a um Deus que não conhecia e desejei segurança aos meus amigos. Você quer saber o que é isso, Sam? Dei de ombros. Não parecia importar agora. É tudo sobre os bebês. Olhei para Whitney e sua barriga inchada, mas não dei nenhuma indicação de que estava ouvindo. Você imagina quanto dinheiro há no setor? Quero dizer, meu pai era um homem inteligente. E ele sabia que não tínhamos nada de valor para vender e, naquela época, os Prescott eram pobres, mineiros desempregados como todo mundo na cidade. Ele teve a ideia pela primeira vez quando vendeu meu irmão mais velho para pagar os honorários advocatícios para lutar contra a cidade. Algumas pessoas pagavam 5 dígitos por um recém-nascido, sabe, mesmo naquela época. E as organizações que os compram, bem, elas compram em grandes quantidades, mas ainda assim ganhamos muito com eles. E nossas despesas gerais são muito baixas. Jimmy se levantou e tirou uma arma da cintura. Depois, a jogou em uma cama do outro lado do corredor. Sabe, tente entender a cena. Não se trata apenas de dinheiro. Também usamos os estábulos para serviços comunitários. Muitas pessoas da cidade nos procuram. Você sabe, desde os anos 50. Eu não aguentava mais. Não queria mais estar aqui, ouvindo isso. Não queria ver o Whitney tão abatida e não queria esperar pela morte inevitável. Era a tortura em sua forma mais pura. O que você tá esperando? Por que não me mata? Isso não é um filme de James Bond. Não me importo com nada disso, porra.
Jimmy riu alto, como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. Matar você? Meu Deus, garoto, se eu pudesse, já teria feito isso, mas não tenho permissão pra te matar. Mas tô tentando decidir se quero transar com a sua irmã bem na sua frente. Ela não é uma das minhas, mas talvez valha a pena só pra ver seu rosto. Por favor, apenas me mata e deixa ela ir. Porra, eu me mato se você deixar ela ir. Levantei-me da cama e Jimmy deu 2 passos em minha direção e me deu um soco tão forte no rosto que caí de costas sobre ela. Gemi enquanto lutava contra as lágrimas e as estrelas em meus olhos. Ela tem um dos nossos bebês de serviços comunitários dentro dela. Grace disse que ela tem mais de uma semana pela frente. 2 no máximo. Jimmy olhou para Whitney e franziu a testa. Mas ela tem dado à luz a bebês de merda e assim que esse sair, ela terá um encontro com um cavaleiro brilhante. Que porra isso quer dizer? Eu gritei pra ele e, de repente, um som alto encheu a sala. Jimmy levantou um dedo e tirou um telefone do bolso. Tenho que atender uma ligação de negócios. 2 minutos e podemos voltar à nossa conversa. Jimmy foi para um canto da sala e eu comecei a puxar Whitney desesperadamente. A gente tem que ir. Whitney, a gente tem que ir. Não podemos ficar aqui. Whitney. Ela mantinha os olhos fechados e o corpo relaxado. Whitney, eles vão matar você. Minha cabeça girou em direção à porta quando ouvi um caminhão derrapar na terra do lado de fora dela. Jimmy encerrou sua ligação telefônica e Killian Clary entrou, empurrando Kyle mancando e ensanguentado à sua frente. Perdeu alguma coisa, Prescott? Onde está a garota? Não consegui encontrá-la. Droga, Clary, você nos fudeu. Volte lá fora e encontre a garota, porra. Jimmy pegou sua arma da cama e a enfiou na parte de trás do cós da calça. Agora, escute aqui, seu merdinha. Clary rosnou. Eu não sou seu empregado e não tenho o dia todo pra brincar de esconde-esconde na floresta. Vou te dizer que ela não estava com ele. Portanto, se você quer saber onde ela tá, deve tirar isso dele. Clary jogou Kyle no chão e cuspiu perto de seus pés. Eu tenho que fazer a porra do seu trabalho agora? Jimmy se aproximou e, sem hesitar, deu um chute tão forte nas costelas de Kyle que ouvi algumas delas estalarem dentro do peito dele. Tentei me levantar, mas ainda estava tonto e lutando contra a escuridão. Onde está sua namorada, Land? Prescott levantou sua bota e pisou com força no tornozelo de Kyle. Ele gritou de dor. Posso fazer isso o dia todo, garota. Clary sentou-se em uma cama do outro lado do corredor e acendeu um cigarro, observando-o impassível. Jimmy puxou Kyle para ficar de pé e lhe deu um soco forte no rosto. Alguns dos dentes de Kyle se espalharam pelo chão. Fala, seu arrombado! Jimmy lhe deu outro soco no rosto e Kyle ficou mole. Droga, você tá matando ele! Eu gritei e pulei da cama, correndo cegamente em direção a Jimmy em fúria. Clary se levantou e me pegou sem nenhum esforço, segurando meus braços ao lado do corpo. Ele riu, com um cigarro ainda no canto da boca, enquanto eu me debatia impotente contra seu peito. Jimmy já havia dominado Kyle e estava socando-o rapidamente no rosto e no peito. Kyle mal estava consciente ou rezava para que ele desmaiasse de dor. Depois de 1 minuto inteiro, Jimmy se levantou e esfregou os punhos ensanguentados. Última chance, Land. Vai se fuder. Kyle disse com uma respiração ofegante e agitada. Jimmy cuspiu nele. Levantou o pé o mais alto que pôde e o derrubou no rosto de Kyle, com tanta força que ouvi seu crânio se quebrar. Eu caí nos braços de Killian Clary e ele me jogou em uma poça a seus pés. Jimmy pegou um cigarro de Clary e eles ficaram ao lado da cama de Whitney, me observando chorar. Meu Deus, que merda! Meu Deus! Depois de alguns minutos, Clary apagou o cigarro e sacou o celular. Tudo bem, Sam. Leve seu amigo. Eu não podia tê-lo ouvido direito. Que se dane, esse lendezinho de merda não vai sair daqui. Quer limpar essa bagunça, Prescott? Levantei-me, meus joelhos não se dobraram sob mim. Eu não vou embora sem a minha irmã! Eu disse a eles. Jimmy riu. Sim, você vai, disse Clary, se quiser salvar a vida de seu amigo. Ele ainda não tá morto, Sam, mas logo estará. Ele jogou suas chaves pra mim. A estrada que sai dessa montanha fica perto da refinaria. Deixei as chaves ricochetearem em mim e caírem no chão. Clary me xingou. Eu sabia que ele estava certo. Eu era um covarde e deixaria minha irmã e todos os outros aqui só para poder fugir e salvar a vida de Kyle. Peguei as chaves e depois, sem olhar para os 2 homens,
Peguei Kyle pelos ombros e sua cabeça rolou para trás como se não estivesse mais presa à coluna. Seu rosto era uma colagem de polpa e sangue e eu me esforcei para manter a calma e respirar enquanto o arrastava para fora do prédio. Clary e Prescott me observavam, dando tragos em seus cigarros e não dizendo nada. Eu sabia que eles provavelmente estavam mentindo para mim. Kyle estaria morto quando eu descesse a montanha. Se já não estivesse. Abri a porta do velho Ford de Clary e coloquei Kyle no banco da frente, estremecendo quando sua cabeça rolou como uma bola em um fio. Demorei quase 1 hora para descer a montanha, apesar de ter pego a estrada coberta de mato em velocidades ridículas e ter feito tudo o que eu podia para destruir os amortecedores da caminhonete. Entrei em alta velocidade na zona de emergência do hospital e encontrei uma equipe médica esperando do lado de dentro da porta. Estava claro que eles haviam recebido uma ligação para me esperar, pois já tinham um carrinho de emergência com eles e um soro pronto para ser colocado no pulso de Kyle. Deixei a caminhonete do Clary onde estava e passei as 2 horas seguintes na sala de espera, ligando para o meu pai várias vezes e chorando. Ninguém veio me pedir um depoimento ou fazer perguntas. A mãe de Kyle chegou um pouco antes do meu pai e começou a gritar assim que me viu. Meu pai entrou atrás dela e pediu a um delegado que a contivesse. Ele me levou para casa em silêncio, mas eu não aguentei por muito tempo. Alguém vai registrar um boletim de ocorrência? Será que alguém se importa com o que aconteceu? Sam, ele não se virou para olhar para mim. Tô fazendo o meu melhor para controlar os danos da situação. Mas se Kyle morrer, ou os pais dele processarem, não há nada que eu possa fazer para mantê-lo fora do tribunal. Você acha que eu fiz isso? Eu gritei com ele. Não vamos contar pra sua mãe, tá bem? Ela já tem muito com que se preocupar. Pai, foi o maldito Prescott e o xerife Clary. Sim, você chegou ao hospital na caminhonete do Killian. Já conversamos com os dois. Eu estava tão frustrado e cheio de raiva que minhas palavras seguintes saíram confusas e gaguejadas, terminando em um grito impotente. Entramos em nossa garagem e meu pai desligou o carro e finalmente se virou para me olhar enquanto eu lutava para recuperar o fôlego. Samuel, nunca mais falaremos sobre isso. Você entendeu? Você tá brincando comigo, pai. O Caio pode morrer. Eu vi a Kimber. Chega. Se quiser que isso desapareça, fique de boca fechada. Não faça declarações a ninguém e contratarei o melhor advogado que puder pagar para limpar sua bagunça. Não sei por que você espancou seu melhor amigo quase até a morte e, francamente, não quero saber. Você... Vai se fuder! Eu gritei com ele e abri a porta da viatura. Corri, então, pra longe dele, da casa e da minha vida destruída. Ele não veio atrás de mim, nem naquele dia, nem em nenhum outro. Por fim, fui para um motel longe da cidade e gastei as últimas economias do meu trabalho para pagar o quarto. Voltei para pegar meu carro no início da trilha, mas ele havia desaparecido e eu esperava que fosse a Kimber que o tivesse levado e não um reboque. Eu lia o jornal todas as manhãs para ver se havia alguma menção ao estado de saúde de Kyle. Vi o anúncio do nascimento dos Daly cerca de 10 dias depois. Eles tinham acabado de ter um filho, que chamaram de William. Os senhores brilhantes e rodopiantes iluminaram o vale com seu fedor e sua canção de morte naquela noite. O som horrível de borrasca foi a última vez que a ouvi. Fiquei em Driskin muito tempo depois de o dinheiro ter acabado e eu estava dormindo no concreto atrás do motel. Fiquei lá até Kyle receber alta do hospital. Um vegetal mudo, de olhos vazios e sem alma. Fui visitá-lo uma vez, quando apenas Parker estava em casa, e o ameacei até que ele me deixasse entrar em casa. Quando me certifiquei de que o Kyle que eu conhecia estava morto e só restava sua casca vazia, saí da casa dele e peguei carona para fora da cidade. E depois de passar 4 anos bêbado e drogado em Chicago, um dia cheguei em casa e encontrei uma carta esperando por mim. Não tinha um endereço de retorno, mas o carimbo do correio era da Califórnia. Eu sabia que era dela, antes mesmo de pegá-la. Ela havia escrito tantas tarefas para mim que eu conhecia a caligrafia de Kimber melhor do que a minha própria. Dentro dela havia uma carta. A carta. Eu a li apenas uma vez, há muitos anos, até que me sentei para transcrevê-la hoje. Querida Kimber, sei que você não vai entender por que fizemos as coisas que fizemos. Tudo nasceu do amor. Pelo menos foi assim que começou. Você é tudo pra mim e sempre será minha filha. Tá entendendo?
Eu tô deixando esse mundo por causa do que fiz a você, não por causa do que você é. Não quero que você fique chateada com o que você é, porque quem você é linda. Minha querida, essa cidade fez coisas horríveis e todos nós que vivemos aqui somos culpados. Leia essa carta e saia desse lugar. Preciso te contar tudo isso. Preciso começar do início. Em algum ponto do caminho, décadas atrás, a maior parte da população de Drishkin tornou-se incapaz de ter filhos. A maioria das pessoas culpa a cidade por ter deixado o minério de ferro vazar em nosso lençol freático durante o colapso de nossas minas. Esse é o mesmo lençol freático que ainda fornece água para a cidade atualmente. Eles nunca conseguiram consertar o problema, e o minério é tóxico e a exposição causa infertilidade. A cidade sofreu, e ainda sofre, muito com seus efeitos. E os Prescott resolveram um problema que ninguém conseguia resolver. Foi uma solução feia e grosseira, mas a maioria das pessoas ficaram felizes em desviar o olhar quando puderam formar famílias novamente. Veja bem, eles pegaram meninas, na maioria mulheres de outros lugares, engravidaram-nas e nos deram seus bebês. E a cidade ficou sob os cuidados de Thomas Prescott, quando ele começou a vender alguns dos bebês para os casais ricos, com lucro, e o xerife o ajudou a fazer isso. Mas então começou um boato horrível de que eles estavam vendendo para traficantes de seres humanos. E os Prescott tiveram que oferecer o triplo do preço pelas meninas. E na cidade, começamos a murmurar. Mas, mais uma vez, demos a outra face quando, de repente, a cidade foi inundada de dinheiro por causa do bom pagamento dos traficantes. As pessoas voltaram a ter empregos bem remunerados e se orgulhavam de chamar Drishkin de lar. Portanto, não dissemos nada e aqueles que disseram foram levados para a montanha. Porque é lá que eles fazem isso. Há um lugar na montanha para onde as mulheres são levadas. Kimber. Vagabundas, fugitivas e, se os pais quiserem, às vezes as meninas da cidade são até vendidas de volta. Eles combinam a venda das meninas e as encontram em uma árvore no meio do caminho entre nossa cidade e a fábrica de bebês. Às vezes, as crianças brincam lá agora. Acho que você brincou lá. Os Prescott e o xerife são os que engravidam as meninas e as crianças recebem o nome deles. Crianças P para os Prescott e as crianças K para o xerife. E quando as mulheres ficam muito doentes ou muito velhas para dar à luz a bebês lucrativos, elas são enviadas para uma máquina gigante usada para refinar minério e seus corpos são esmagados. O sangue e a pele são removidos e o que resta dela são seus filhos roubados e o pó de seus ossos. Tudo o que resta de seus corpos é o pó que eles espalham pela montanha para esconder nossos crimes. Eu tô te dizendo isso, Kimber, porque você é uma dessas crianças. A maioria de seus amigos é uma dessas crianças. Por favor, saia de Drishkin antes que seu pai descubra essa carta. Fuja e nunca mais volte e nunca fale sobre isso com ninguém. Seu setor tem raízes profundas agora e os traficantes têm conexões elevadas. Não conte a ninguém. Não guarde essa carta. Não olhe para trás. Eu amo você. Sinto muito por ter de deixá-la. Todos nós temos que responder por nossos pecados e estou pronta para queimar no inferno pelos meus. Amor sempre é para sempre. Mamãe.